bom dia. Zelma Bolos e Doces, tudo em paz, pessoal? Tudo na graça. Janaína, Raikele, bom dia, tudo jóia? Bacana, seguimos nós aqui mais um dia na nossa jornada transformadora. E é interessante isso porque nós aqui, diante já dessa jornada, nós já estamos nos deparando com algo que eu propus para vocês lá na nossa live, né, com o Lucas, a última live com o Lucas. Nós falamos sobre disciplina, foco e persistência. E isso é fundamental para tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Por quê? Veja bem, eu já estou soltando para vocês uma ferramenta violenta, que é você ter um foco definido. Qual que é o meu foco? Qual que é o meu intuito dentro da jornada? É ajudar as pessoas. Pronto, é o foco. Vocês atingir o maior número de pessoas é o meu foco, né? E aí, para isso, eu pré-estabeleci um plano de navegação, que eu também disse isso para vocês lá no primeiro dia. E aí, o que acontece? Para mim executar esse plano, eu tenho que ter disciplina. Ou seja, de domingo a domingo. Por quê? Nós temos que ter na nossa mente algo que é fundamental para tudo. É você ter, primeiro, foco em tudo aquilo que você projetou. Segundo, disciplina para executar o passo a passo. E depois, o terceiro passo, extremamente importante, é a persistência. Você persistir naquilo. E aí, isso aí, na primeira live eu disse isso para vocês e é o que eu exerço em cima da palavra de Deus. Está aqui minha palavra de Deus aqui aberta, está aqui minha Bíblia, ela está aberta. E todos os dias quando eu vou começar a jornada, então assim, a jornada começa às 7 para vocês, 7:01 para vocês, e ela começa bem antes para mim. Porque eu vou meditar, eu vou vir aqui acerca da palavra de Deus e eu vou buscar me instruir dentro daquilo que eu acho que é principal para nós, que é alimentar a fé. E volto a dizer que a jornada ela não tem um apelo religioso, isso não é o foco da jornada, mas ela tem um apelo e ela tem o seu pilar, a sua base de ensino, a palavra de Deus, que é diferente. Instrução bíblica não tem nada a ver com religião. Instrução bíblica, né, é que a Bíblia ela dá o norte para as pessoas criarem uma religião. Ponto. Mas a Bíblia para mim instrumento de transformação e formação. Isso é 2 Timóteo 13, tá lá. E aí, o texto base da nossa jornada 2.0 é o apóstolo Paulo, quando ele escreve a comunidade de Gálatas 6, de 6 a 10. E aí eu gostaria de iniciar essa live de hoje relembrando para vocês o que é esse texto, para vocês entenderem esses três pilares. Nesse texto, Paulo diz o seguinte para nós aqui, Gálatas 6, de 6 a 6. Aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os bens com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não vos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Ok? Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos de fé. Isso aqui é basicamente
o meu intuito na jornada 22 dias? Olha bem, o Paulo já me disse aqui, é o que eu estou me norteando. Primeiro, se eu semear coisas boas, eu irei colher coisas boas, tá? Primeira coisa, essa é a primeira instrução que ele me dá aqui. Segunda instrução, com Deus não se zomba, ou seja, se você aqui, meu amigo, semeia, se você semeia na carne, quando ele fala semear na carne, é semear muito na questão da matéria. Se você dá alguma coisa para alguém esperando algo em troca, essa visão da carne muito pautada no interesse. Isso aqui é pautado nos interesses, né? Então, ele fala para nós tomarmos cuidado nisso aqui. Quando você semeia no Espírito, você colherá a vida eterna. Isso aqui é princípio bíblico. Isso aqui é você pensar nos mandamentos, pensar todo o ensinamento que Deus colocou para nós. Aí depois ele vem aqui, ó, que é violento. Não nos cansemos de fazer o bem. Quando Paulo fala isso aqui, é algo pesado. Por que é algo pesado? Porque nós iremos nos decepcionar com pessoas no meio do caminho. E aí você vai bloqueando o seu coração. Quando você bloqueia o seu coração para as coisas boas, consequentemente você também não irá semear. Você vai cansar, você vai parar, vai entrar na morosidade. E aí vai entrar uma visão interessante, que é até um conceito antigo, né, de ensinamento, que são os sofismos. Os sofismos são aquelas verdades incompletas, né? E aí eu costumo dizer o seguinte: o inimigo, ele não quer te matar, não é isso? O inimigo, ele vem com sofismos. O que são sofismos? São dados inflamados, são dados que vai fazer você pensar de uma forma negativa. Um exemplo, você pensa em ajudar, por exemplo, eu estou vendo aqui o Samuel Santos, entrou o Samuel Santos, aí eu vou pensar assim: bom, eu vou ajudar o Samuel a erguer o negócio dele. Aí vem um sofismo. Tchum! Ah, mas o Samuel é ingrato. Um exemplo. Então, isso aqui, Paulo fala para nós aqui. Ó, cuidado com isso aqui. Não relaxa. Quando Paulo fala para mim aqui, não relaxar, é para mim seguir firme dentro do meu propósito. Quando Paulo vira para mim e fala que não relaxa, continua executando. É isso que ele está falando. Por quê? Por quê? Por quê? No seu tempo colheremos. Está aqui. Então as coisas, quando você vai plantando, você vai semeando, você vai regando, você vai fazendo, no tempo de Deus, Ele vai te dar. Agora, outro ponto importante é: façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos de fé. Isso aqui tem um peso violento. Por quê? Se eu estou falando para vocês aqui em cima de base de instrução bíblica, se a pessoa não lê a Bíblia, isso para ela não interessa. O que eu estou falando aqui para ela? Só que aí tem um ponto importante que a gente tem que avaliar. Todas as pessoas, de uma forma indireta, pessoas que estão aí ensinando questões de comportamento, de empreendimento, tudo isso, ela tem instrução bíblica na sua grande maioria das vezes. Então isso é importante a gente salientar, porque é o livro sagrado, é a palavra de Deus. Todos aqueles que buscarem inspiração na palavra de Deus de forma correta e clara, ele vai obter êxito. Beleza? Bom, ontem nós falamos da flexibilidade. Flexibilidade para nós podermos nos adequarmos dentro do processo. Hoje nós iremos falar de fluxograma. Fluxograma, essa palavrinha, ela é enjoada. Só que sem um fluxograma, nada funciona. Dentro do negócio de confeitaria, panificação, gastronomia, cozinha, de um modo geral, independente de qual seja o estágio e qual seja o produto que você vai trabalhar, fluxograma é tudo. O que é, Ricardo, então, um fluxograma? Observem bem o seguinte: nós temos hoje uma expressão popular, né, da juventude, principalmente da juventude de comunidades, que diz o seguinte: segue o fluxo. Segue o fluxo. Fluxo, então, é algo que é um sistema ou um conjunto de processos pré-determinados anteriormente.
Observem bem que quando você vê uma blitz, a blitz, aonde acontece uma blitz? A blitz acontece no meio do fluxo de uma rodovia. Aí você tem a blitz é para fazer você parar. Aí você vê que tem pessoas, quando elas estão erradas, elas querem cortar aquele fluxo. Então é uma forma de exemplificar um fluxo. E aí um fluxo dentro de uma cozinha, o que seria isso? O que é um fluxo dentro de uma cozinha, dentro de um serviço? Aonde eu tenho que entender isso? Imagine só. Quando você vai montar um negócio de confeitaria, as pessoas elas se baseiam muito no produto somente. E aí, o fluxo, ele tem, com uma forma violenta, fazer com que você ganhe eficiência na execução desse produto. Então, dentro de um negócio, o que é um fluxograma? Um fluxograma é um conjunto de processos que você determina para todas as funções. Um exemplo para vocês entenderem isso. Eu tenho um café ou eu tenho uma padaria. Eu vou pegar no meu caso do café. O café ele tem 4 pontos. E isso uma confeitaria tem, um restaurante tem, um hotel tem. 4 pontos. Primeiro ponto, produção. Esse é o primeiro ponto, é uma produção. Depois nós temos copa ou finalização. Depois nós temos montagem de bandeja, que é o serviço da frente, o atendimento, isso é frente. E depois nós temos o cliente. O que é um fluxograma? É isso que eu estou falando para vocês aqui. Produção, finalização, montagem, serviço, cliente. Fluxograma, olha bem. O mundo funciona nesse sentido, fluxograma. E aí, cada um desses setores tem um fluxograma, que é o conjunto, tá, de processos para fazer aquilo girar. E aí, isso aí é o que é importante, nós temos visão de que um negócio, para ele ter eficiência, você tem que predeterminar processos para você criar um fluxograma. Por que isso é importante? Isso aqui, gente, vai fazer com que vocês passem pelos momentos críticos que irão acontecer dentro do processo com mais tranquilidade. Uma cozinha, uma confeitaria, uma padaria ou um ateliê que seja, sem fluxograma, ele está propício a entrar em colapso. Colapso esse que vai acontecer quando sair alguma coisa fora do planejado. Um exemplo, você trabalha com bolos. Você trabalha com bolos e você não tem um plano, você não tem um fluxograma. O que vai acontecer? Você pega um monte de encomendas e aí você vai ver que sem planejamento você não vai entregar todas as encomendas no tempo determinado. Por quê? Porque você não tem um fluxograma. Você não se planejou, você não parou anteriormente, você não analisou, você não separou os seus bolos por tamanho, por exemplo. Eu não posso colocar junto um exemplo. Nós temos que entender que um forno, ele funciona e ele foi projetado para um volume de massa. Se eu hoje não tenho essa visão, eu vou comprometer já um ponto importante lá. E aí entra dentro do fluxograma, fornograma. Aí o que acontece? Eu vou atrasar, porque a temperatura, vamos supor que entrou lá, eu tenho os bolos, mas eu tenho um salgado. Temperatura de assar um salgado não é a mesma que você assa lá um bolo. E aí, por exemplo, você assa um salgado, né? Você começa a assar um salgado em 20 minutos, o seu bolo assa em 40, aí você coloca o salgado e o bolo junto na mesma fornada. O que vai acontecer? Você tirou o salgado antes, você abriu antes o forno, você prejudica a performance e a qualidade do bolo que ainda vai estar lá dentro. Então, isso aqui, se você não tem isso, já era. Outra questão importante que nós temos que avaliar. Um fluxograma, ele vai me ajudar
a passar pelos picos de estresse com mais tranquilidade. Aonde ocorre o pico de estresse em um café, ou em uma padaria, ou em uma sorveteria que eu vi aqui? Quando você tem um maior volume de pessoas. Então quer dizer que se eu tenho o meu mapa de navegação, que é o meu plano estratégico já pronto de antemão, eu já vou prever esses problemas. Eu já vou prever essas situações, que elas irão acontecer. Mas aí eu começo a ver o seguinte, eu sem o fluxograma, eu começo a ver que as pessoas têm que começar a entender o seguinte, o estresse, quando você passa por um estresse dentro de uma confeitaria, dentro de uma padaria, dentro de uma sorveteria, igual eu vi aqui, né? É porque, na verdade, você não está estressado pelo cansaço físico que te exige o comando do negócio, não é isso. Nós nos estressamos dentro do processo porque nós nos deparamos com situações que nós ainda não estamos capacitados para lidar. O estresse não é o estresse físico, de fato. Ele é um estresse devido à sobrecarga de habilidades que eu serei exigido, mas que eu não tenho conhecimento. E aí aquilo vai gerando um peso. Por quê? Porque você está diante de um problema, mas você não sabe como solucionar. Ou seja, por quê? Porque você entrou num automático. Você acha que abrir um negócio está relacionado somente ao caixa, entrada e saída de caixa e precificação. E na verdade isso aí é uma parte do processo, mas tudo funciona mediante o fluxograma que foi pré-estabelecido lá anteriormente. Por quê? Veja bem, quando você entende qual que é o fluxograma do seu negócio, isso vai refletir diretamente na sua contratação de pessoal. Por que às vezes você fala para mim assim, 99% das pessoas que eu iria dar consultoria, elas falavam para mim que elas tinham um problema com o pessoal. Ah, essa pessoa ela é ruim, essa pessoa não rende, ela não me entrega o serviço e tal, aquele negócio todo. Ela culpava a pessoa. Tudo é a pessoa, tudo é o funcionário. Só que não é bem assim que a coisa funciona. Quando eu tenho um fluxograma, quando eu desenho um fluxograma, eu tenho a oportunidade de visualizar, é um mapa. Observe que eu vou anotando tudo que eu vou falando para vocês eu vou anotando. Olha bem. Então, quando eu chego na minha produção, então eu vou falar o seguinte, olha só. Eu tenho determinado produto, eu tenho aqui determinados itens, então primeiro, determinei meus produtos, vou ver o que eu preciso na base para executar aquele produto, aí eu vou partir para o lado de máquinas e tal, tarará e tarará, aí eu vou partir do princípio de que pessoas, só que aí quando eu tenho o fluxograma definido, o que eu vou fazer? Eu vou buscar pessoas que vão de encontro e têm aquelas habilidades, elas têm aquelas habilidades que eu preciso para desenvolver da melhor forma possível os meus processos. Aí, quando eu faço isso, eu vou diminuir a minha margem de erro com relação à contratação. Então, significa que eu vou buscar pessoas com características específicas. Gente, eu vou falar um negócio para vocês que ele é pesado. Se eu estou falando isso para vocês é porque eu já passei por isso. Na minha primeira loja, né, que era Ricardo Real Confeitaria, eu contratava pessoas no laço. Eu precisava de uma pessoa, passou lá na porta lá e tem mais ou menos uma habilidade tinha uma habilidade lá, gostava de cozinha. Ah, não, vem trabalhar para mim aqui. Porque eu acreditava que eu poderia formar aquela pessoa. Beleza. Até certo ponto eu ainda continuo acreditando que eu tenho a capacidade e eu sou eficaz na formação desse tipo de pessoa dentro de uma cozinha, porque é minha profissão.
Porém, eu comecei a entender que para me formar uma pessoa do início até o final, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo. Aí eu vou fazer uma análise. Será que eu tenho o tempo? Será que eu tenho tempo hábil para formar essa pessoa diante do cenário do meu negócio? Na maioria das vezes, não. Então, o que acontece? Você precisa de chegar com uma pessoa mais pronta. Então, se eu não tenho um fluxograma, eu vou me lascar. Primeiro, eu vou ser obrigado, às vezes, a trazer uma pessoa que ela já tem muitas competências. Só que quando ela traz muitas competências, ela também traz velhos hábitos. Só que se eu não tenho a base, eu caio, eu viro refém daquele profissional. Se eu não tenho essa pessoa, eu vou contratar alguém mais barato, que cabe dentro do meu orçamento, mas aí, se eu não parar e fazer análise das habilidades que ela tem para executar o fluxograma, eu também vou ter um problema. Então, para vocês verem o tanto que é importante eu parar anteriormente e enxergar o negócio no todo. Imaginem bem, eu vou ilustrar isso para vocês. No futebol, por exemplo, qual que é a função de um técnico? Criar um fluxograma. Criar um fluxograma. Esse fluxograma ele é pautado em cima de quê? De um esquema de jogo. Um exemplo. Você ter a bola no seu pé não significa que você vai ganhar o jogo. Então, isso é estatística. Se você tem lá a bola lá, eu fiquei com a bola no meu pé, lá no pé do meu time, 60% do jogo. Beleza, mas quantas vezes você finalizou no gol? Então, olha bem para vocês verem. Não adianta eu montar um time que ele só tem posse de bola. Eu tenho que montar um time que ele tenha a posse de bola, mas que ele também ele chegue lá na área do adversário e seja eficaz na gestão de finalização. Então é a mesma coisa. Não adianta você montar um time para sua produção aí que ele não seja um time eficaz, que seja um time que só fica rodando a bola para um lado para o outro. Não funciona. E aí vocês têm que pensar o seguinte: não é o seu funcionário que vai pensar o fluxograma para você. Funcionário, ele chega para executar. Isso aí é um negócio importante. Então a maioria das pessoas elas não consegue obter êxito em termos de montagem de equipe, de montagem de negócio eficaz, porque ela não faz um fluxograma e ela não conhece o que é um fluxograma. Por quê? O negócio gira em torno dela. Ela vira o eixo central do negócio dela. E isso é um problema quando você trabalha em casa, quando você começa em casa, quando você começa sozinho, você se apega tanto ao básico, que é a receita, que você não vai crescer. E quando você começa a se esticar um pouquinho mais, você começa a desanimar. Por que você começa a desanimar? Porque você começa a se deparar com a necessidade que você precisa de contratar pessoas. Aí você contrata alguém ali por amizade, por indicação de alguém, mas aquela pessoa não se enquadra dentro da sua necessidade, ela não se enquadra dentro do fluxograma. E aí você começa a falar assim: mas eu tenho uma dificuldade enorme de contratar pessoal. Aí eu vejo as pessoas falar assim: é muito difícil mesmo contratar pessoas. Não é difícil. Difícil é quando você contrata pessoas que você não tem um pré-requisito. É simples. Se você não tem um pré-requisito, como você vai contratar? E aí eu falo para vocês da importância de você ter um mentor. Quando você tem um mentor, o mentor não é um consultor. Um mentor é uma pessoa que ela vai te dar direcionamento. Isso aqui que eu estou falando para vocês aqui é mentoria. É outra história. Isso aqui é mentoria, isso aqui não é consultoria. Porque a mentoria ela serve para te mostrar pontos críticos aonde você está falhando. E aí, quando você começa a entender isso aqui, você vai ver que é produtividade. Isso aqui, quando você entende isso,
você tem um ganho de produtividade muito grande. Você ganha em termos de eficiência de execução de processo muito grande. Por quê, meus amigos? A pessoa que obtém êxito dentro de empreendimentos de confeitaria, padaria, confeitaria, não necessariamente ela precisa saber fazer pão. Ela não precisa. Ela precisa dominar processos. Ela precisa entender que se ela tem um fluxograma pré-determinado, ela demanda um tempo para aquilo entrar dentro do eixo, que é o tempo de maturação. Por quê? Você não monta um time da noite para o dia. Só que o que acontece? Quando eu tenho um fluxograma, eu vou buscar pessoas que têm características aproximadas daquela necessidade que eu necessito. Eu vou colocar ela para jogar e aí eu tenho que vir afinando, eu tenho que vir avaliando, né? Eu tenho que vir avaliando. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre a mentoria e o coach? Qual que é a diferença entre o mentor e o coach? Primeira coisa, o coach é um camarada que vai te fazer perguntas. O coach, ele trabalha em cima de bases de ferramentas que vai fazer questionamentos para vir resolvendo os seus problemas internos, de um modo geral, de uma visão muito geral. Um mentor, ele vai te dar conselhos específicos em cima daquilo que ele domina. Tem uma diferença nesse sentido. Você entende que o mentor tem uma caminhada. Ele passou por aquilo. O mentor é o cara, é a figura que ele passou por aquele caminho, ele vem à tua frente tirando as pedras para você não ter dificuldades. É isso. Exatamente isso. O coach, ele é um cara que vai te ajudar a resolver conflitos. Olha bem, pesado isso. O coach é a pessoa que vai te ajudar a resolver conflitos. Conflitos esses que refletem no seu rendimento. O mentor é o cara que vai te dar conselhos acerca de determinado assunto que ele domina, porque ele passou por aquele caminho. Um exemplo, eu já estou na confeitaria há mais de 20 anos. Eu dei consultorias durante 12 anos da minha vida, em N tipos de confeitarias, de padaria, de indústria. Então, hoje eu sou gestor de uma empresa, da minha segunda operação. A primeira tinha 9 pessoas, hoje eu tenho 40 pessoas. Então, o que acontece? Eu estou falando para vocês aqui na figura de um mentor. O que eu estou querendo passar para vocês aqui? Ferramentas e a minha visão de como você diminuir esse peso, diminuir essa sobrecarga, diminuir todo esse peso que você está passando aí agora, das suas dores, que eu sei que está doendo. Por quê? Porque eu passei por elas. Então, isso aí faz uma diferença muito grande na nossa vida quando nós temos pré-estabelecido a figura do mentor, o papel dele. E aí isso faz diferença. Por quê? Um mentor é diferente do pai, é diferente do seu melhor amigo, é diferente da sua esposa. Por quê? Essas pessoas, elas vão te dar conselhos, mas elas vão te dar conselhos que não vai buscar te ferir, porque são pessoas que estão ali vendo o seu sofrimento. Ela vai falar para você, não, meu filho, para com isso aqui não. Não, um mentor vai fazer com que você seja racional. Ponto. O problema faz parte. Porém, esses dias eu fiz um post em cima disso. Quando você se depara com um problema, você não fique focado no problema. O problema já é o fato, ele já aconteceu. Você tem que focar na solução. O mentor, ele vai falar isso para você, é o que eu estou te falando. O problema, ele vai fazer parte, ele acontece. O problema é para você crescer. O problema é para te tirar da zona de conforto. O problema é para te diagnosticar que você está fazendo algo errado.
Aí o que, que vai acontecer? Você vai levar o problema para o mentor, ele vai falar para você assim: olha, meu amigo, isso aqui está acontecendo por causa disso, disso e disso. Faz isso aqui. Porém, você tem que executar. Você tem que executar, você tem que acreditar no que aquele mentor está te falando. E uma coisa importante, você tem que ter mentores de um modo geral, mas você tem que ter um cara que tenha influência sobre o seu negócio de um modo geral. Quando você vê lá aquele programa, o Shark Tank, por exemplo, né, que é os tubarões, você vê lá 4 pessoas que são possíveis mentores, investidores mentores. Você observa aqui que eles fazem perguntas contundentes sobre determinado setor. Se ele não se vê dentro daquele negócio, ele sai fora. É a mesma coisa a gente aqui. E aí hoje nós temos que avaliar isso, que se nós não tivermos essa sabedoria de definir o que é um fluxograma, isso não vai dar certo, né? Isso não vai dar certo. Por quê? Quando você não tem essa visão, que eu estou passando para vocês aqui, nós vamos sofrer muito. Por que que a gente vai sofrer? Primeiro, eu não tenho um conjunto de processos definidos. E eu vou estar falando isso aqui na jornada também. Essa jornada ela tem o foco de te transformar em um gestor violento nisso. O foco da jornada é fazer com que você tire de forma muito clara, muito específica, tudo que você pode obter de resultado. A Maju Gourmet disse algo aqui importante. O mentor tem que ter propriedade na área? Com certeza. Com certeza. Porque é o seguinte, mentor é o cara que ele já está dentro do caminho ali, ele já está dentro do propósito. Se você pega um mentor, por exemplo, que ele é um cara que tem extrema relevância, num negócio de calçados, por exemplo, como é que ele vai te dar direcionamento específico de assuntos que acontecem somente dentro da cozinha? Ele vai te dar uma visão de gestão de vivência ali, de persistência, de disciplina, de foco. Mas e de pontos específicos dentro de uma cozinha? Como eu vou corrigir a minha falta de gestão de tempo dentro da minha cozinha? Você acha que um cara que domina logística de salgado, ele vai, por exemplo, te dar uma gestão de doce? Não, são situações diferentes que a gente tem que avaliar. E aí o que acontece? Por que eu tenho que ter um mentor que ele é um cara contundente, um cara autoridade com propriedade dentro da área? Porque esse cara, ele está em um local, em um lugar, em um patamar aonde você gostaria de estar. Então, por que hoje eu falo para vocês com propriedade sobre tudo isso aqui de confeitaria, sobre de cozinha? Porque aonde vocês estão, eu já passei por isso e eu sei essas dores. Eu já passei por isso. E aí, sabe o que é o grande lance disso tudo aqui? Por que eu hoje me apego tão assim, com força, com emoção dentro da jornada 22 dias? E eu sei que a jornada, ela muda a vida das pessoas e ela é para mudar a vida das pessoas. Porque eu trabalhei e tenho trabalhado de forma muito eficaz, de forma muito incisiva em cima disso. Porque todas essas dores que vocês estão passando agora, eu passei há 20 anos atrás quando eu comecei. E eu não encontrava essas ferramentas, dificilmente eu encontrava essas pessoas para compartilhar comigo isso tudo. E aí hoje eu falo o seguinte, eu falo, cara, eu não quero que essas pessoas sofram o que elas vêm sofrendo e o que elas vão sofrer por falta de informação. Eu não quero isso. E aí eu estou fazendo a minha parte, eu quero fazer a minha parte, eu quero contribuir com elas. Porque, gente, eu sei o que é você trabalhar 16, 18, 24 horas, você passar por uma série de coisas e você no final do mês você não ter sua recompensa. Eu sei o que é isso plenamente. Quando eu comecei a trabalhar com cozinha, com panificação, meu salário era R$240. Eu sei o que é você ter que se desdobrar igual um doido aí para vender
por necessidade de faltar às vezes o pão em casa. Eu sei o que é isso. Tudo isso aí. Ninguém precisa me falar o que é. Eu sei o que é você estar trabalhando numa padaria que às vezes você não tem um reconhecimento, você não tem o equipamento, você quer inovar e o dono te bloqueia. Eu sei o que é. Eu sei o que é você estar dentro de casa querendo prosperar e o seu cônjuge não te apoia. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você dar o seu melhor dentro das suas condições, você vai se endividar. Eu sei o que é você se endividar acreditando naquele projeto ali. Você faz o bolo, você faz com carinho, você coloca energia dentro daquilo ali, mas o seu cliente não gosta, não fica 100% satisfeito. Tudo isso aí que vocês estão passando, eu sei o que é. Por isso que eu estou me comportando aqui como mentor. Vocês estão entendendo? É isso. Por quê? Porque eu já passei por isso tudo. E aí o que acontece? Quando a gente não entende, essa visão, olha aqui, ó, Arte Quitanda. Ricardo, eu tive uma padaria por 37 anos, vendi em fevereiro, quebrada, essa é a realidade. Paguei as dívidas e hoje estou em casa produzindo e procurando um norte para prosperar. Olha bem aqui, nós estamos falando de alguém que teve essa experiência que eu estou falando aqui. É a realidade, isso é o fato. É o fato. E você pode ter certeza, Arte Quitanda, com essas lives, eu tenho certeza que diante disso tudo que eu estou falando aqui, você está se vendo nesses pontos aqui que gerou-se a essa falência, a essa quebra. Eu tenho certeza que você está se vendo em várias situações dessas que eu estou falando aqui. Aí vamos pensar aqui, Arte Quitanda, que se você tivesse a última lá de BH, é de BH, a última. Vamos pensar aqui, se você tivesse tido essa figura anteriormente dentro do seu negócio, com essa visão, com tudo isso aqui que eu estou colocando aqui último, você acha que você seguramente teria tido um final diferente dentro do seu negócio se você tivesse um mentor lá que iria te diagnosticando esses problemas e você fosse costurando aqueles problemas internamente? Seguramente você teria um outro resultado, você concorda? Então, o que acontece? Isso aí faz diferença. E aí, gente, como a última aqui, ó, muitas pessoas estão passando por isso agora. Muitas pessoas estão doentes, estão passando por dificuldades, mas elas, às vezes, por egoísmo, por vontade de querer pegar tudo para si, não cresce. Olha bem aí, ó. Teria e fazia tudo lá, entendeu? Tá vendo ali, ó? Ela não delegava. Tá aí, ó. Então, quando eu tô falando para vocês aqui, o que eu tô falando? Eu tô falando com certeza, com convicção. Eu não quero que vocês percam tempo com informação que não vai agregar e não vai gerar valor para vocês. Isso aí, para mim, seria perda de tempo, desgaste. E eu defendo o seguinte, a gente não pode perder tempo e gastar energia com aquilo que não gera resultado na nossa vida de um modo geral. Olha bem, quando eu me coloco como uma figura de mentor, veja bem, eu estou colocando uma responsabilidade muito grande em cima da minha capacidade, porque eu creio nisso. Eu creio que eu tenho a capacidade de mudar a rota da vida de vocês. João Confeiteiro, eu estou na área de confeitaria e panificação há 20 anos. Faz 5 anos que tenho minha padaria, porém estou muito cansado e precisando de uma orientação. Você está no local certo, cara. Você está no lugar certo. Por quê, João? Eu vou te explicar exatamente o que pesa. Você, como muitos, né, dentro do ofício, você foi um camarada que aprendeu o ofício. Você é um cara que domina o processo. Você domina o processo de executar receitas, de montar uma padaria, de trabalhar dentro. Só que quando você vem para fora,
Aí vai entrar aquela questão ali do conhecimento administrativo, dessa gestão. De você, por exemplo, eu tenho certeza, João, que hoje você tem dificuldade de cobrar um funcionário. Que você, às vezes, quando você vai ver o camarada lá morcegando lá, você fica sem jeito de falar com ele, de cobrar. Por quê? Como você provavelmente está dentro da cozinha direto, você pré-estabeleceu um relacionamento de amizade ali que fica difícil você falar para ele, ô, pô, cara, isso aqui não está dentro do padrão que eu desejo, que meus clientes precisam. Tá vendo? Mas por quê? Porque nós nos conectamos a pessoas que falam mais ou menos a mesma linguagem que a gente. Vocês estão entendendo como é que é? Então, quando você entende que você tem que separar um pouco, que você hoje, João, o seu papel é de líder e de gestor e não de executador de receitas, vai fazer total diferença na sua vida. Você pode ter certeza, João, que você vai sair dessa live e dessa jornada com uma visão de administração, enxergando os pontos críticos do seu negócio de uma forma tão ampla que você vai começar a ver o resultado muito rápido. E depois, com a aquisição ainda mais das ferramentas que eu vou disponibilizar para vocês, você vai ver, cara, porque eu vou te mostrar, vai ser como eu estivesse andando dentro da sua padaria com você, falando no teu ouvido. Tá aqui, fecha essa torneira aqui. Eu tô te dando isso aqui para você. Ou seja, eu vou te dar ferramentas que vai te ajudar a catalogar dados que irá te ensinar o seguinte: bom, isso aqui não, eu não posso mais produzir isso aqui porque isso aqui não me dá dinheiro. Eu vou te mostrar isso na prática, como é que a coisa funciona, entendeu? Então isso aí é muito legal e assim, é interessante porque nós temos basicamente o mesmo tempo de profissão, né? Eu tô com 23 anos de cozinha, só que aí eu não fiquei só internamente. No entanto, hoje eu saí, vamos supor, eu trabalho dentro de uma cozinha, mas eu sou o quê? Eu sou um gestor, eu sou um líder, então eu tenho que partir desse princípio, né? Deixa eu pegar aqui que tem umas perguntas interessantes aqui. Sempre falo, um comércio não se mantém só com boas receitas. Exatamente, minha coleguinha aí de Fortaleza. Um abraço grande. Um comércio se mantém de pé a partir do momento que você tem domínio do processo. Dona Ene, rapaz, Dona Ene é a mãe da Lara, aqui de Anápolis. Um grande abraço, paz e bem para a senhora. Um abraço grande para Lara. Paz, uma benção aí a senhora. Aquele enroladinho de queijo é fantástico. Dona Ene, eu tenho que fazer uma visita para a senhora aí, hein? Bom, quero aprender mais para administrar minha parte técnica como financeira. Isso, na jornada nós vamos falar, vamos fazer disso. Tem uma série de ferramentas que vão te ajudar nesse sentido aí também. Eu estou na contaria mais de 25 anos, mas sem orientação fazia tudo na força do meu braço, não sabia delegar. Acabei doente com depressão, meu marido vendeu tudo. Então, isso aí é o que eu quero evitar. Isso é o que eu quero evitar. Eu quero evitar essas frustrações, sabe? Por quê, gente? O que eu comecei a perceber nesses anos todos aí que eu venho trabalhando, que eu venho buscando, que eu venho buscando me qualificar e me capacitar cada vez mais em cima da palavra de Deus, principalmente? É o seguinte, eu comecei a ver que nós, empreendedores do ramo de confeitaria, do ramo de panificação, nós ficamos muito à mercê, de fato. O que é ficar à mercê? É porque as pessoas elas não têm a visão específica de dentro. Porque hoje todo mundo é consultor. É porque as pessoas elas vão distorcendo as palavras. E a gente tem que entender que visão técnica é uma, consultoria é outra, mentoria é outra coisa. Visão técnica. Visão técnica é quando você tem domínio de determinada coisa específica. Você é um técnico. Então, por exemplo, um técnico demonstrador de produtos, ele é um cara
que ele foi treinado para desenvolver, para extrair o melhor daqueles produtos que ele vende. Um consultor, ele é um cara que tem visão, domínio de técnicas que irão te ajudar. Consultor é um conselheiro, ele te dá conselhos. Agora, vamos pegar aqui um exemplo. Nós temos hoje várias instituições que dão situações interessantes. Nós temos aí o Sistema S, nós temos o Sebrae, né? Porém, quando você busca um consultor que ele tem uma abrangência, aí o que ele vai usar? Ele vai usar ferramentas de forma geral da administração para te ajudar, certo? Porém, o que se aplica dentro de uma loja de calçados não se aplica dentro de uma confeitaria. Isso é simples. O que se aplica dentro de uma loja, por exemplo, de uma farmácia, não se aplica dentro de uma confeitaria. Então, o que acontece? A gente tem que parar de pegar o mesmo remédio para tudo e achar que funciona. A era do AS já passou. A era do anador já passou. A gente tem que partir para coisas específicas. E o que eu estou propondo para vocês? Uma visão de mentor específico, de algo que eu domino, de algo que eu passei por isso a minha vida inteira e as pessoas me pagavam para isso. Ou seja, eu fui um cara que eu fui treinado e fui me desenvolvendo para te dar resultado, para te dar dinheiro, para te monetizar dentro daquilo. Por quê? Porque hoje eu já passei por todas essas fases e eu passo por essas fases todos os dias. Na hora que eu terminar a live aqui, eu vou para o Allegro comandar uma cozinha, eu tenho um serviço. Então, tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, eu passo dentro do meu negócio. Dentro do meu negócio. Então, por exemplo, aí são ferramentas que eu vou desenvolvendo dentro do meu negócio e que eu vou aprimorando ela dentro do meu negócio. Então, o que acontece? Vocês podem ter certeza que o que eu vou fazendo e o que eu vou passando para vocês aqui são coisas que eu vou aprimorando todos os dias. Para vocês terem uma ideia que dentro do material de todo, lá do final, lá, tinha uma ferramenta que eu falei, isso aqui é legal. Hoje essa ferramenta nós já melhoramos ela 3 vezes mais, porque eu comecei a entender que se eu facilitar a linguagem para o meu profissional, para o meu confeiteiro, vai ser mais rápido ele compreender e mais rápido ele desenvolver. Como fazer um fluxograma? Deve ser por produto, cada produto um processo. Na verdade, o que nós vamos fazer? Mimos da Cris. Nós vamos, a partir desse processo, nós vamos começar. Eu vou adentrar com vocês dentro do fluxograma daqui a pouco, né, nessas lives, e eu vou ensinar vocês como organizar um fluxograma também, o início de um fluxograma, tá? Então, o que acontece? Em tudo na nossa vida, a gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter essa ideia de que a gente precisa de orientação. Quando você chega dentro de um propósito, você precisa de orientação, vamos pensar, você precisa de ter, por exemplo, um líder espiritual. É o seu padre, é o seu pastor, é o cara que você está lá, que ele te orienta dentro da palavra de Deus. Ele funciona como um mentor espiritual. Então, aí o que acontece? Você se norteia muito em cima daquilo que ele vai te falar ali. Então, só que aí o que acontece? Um padre e um pastor, ele vai te dar orientação em cima da palavra de Deus, que é aquilo que ele domina. E aí você tem um negócio de confeitaria, você precisa de um mentor que vai te dar direcionamento específico dentro do seu negócio. Porque, volto a dizer lá no início, ele já passou por aquele caminho. Ah, Ricardo, como eu irei encontrar um mentor ideal para mim? É o cara que tem a experiência dentro daquilo que você quer chegar. Porém, um mentor ele tem que ter a visão do todo. Mentor tem que ter a visão do todo. Mentor não pode conhecer somente uma parte do processo. Se ele conhece somente uma parte do processo, ele é um consultor. Mentor completo, ele tem que conhecer, igual hoje é o meu caso, a minha visão. Eu conheço o processo, eu conheço a execução de receita, eu conheço o serviço e eu conheço contas a pagar. Ou seja, eu sei que tem várias torneiras dentro de um negócio
que eu tenho que tentar diminuir ao máximo a pressão dela para ela pingar menos. Quem tem resultados dentro desse tipo de negócio não é aquelas pessoas que sabem executar receitas, é as pessoas que sabem diagnosticar e fechar a torneira, beleza? Então, meus amigos, nós hoje tivemos uma visão mais ampla, mais interessante sobre a visão de fluxograma, tá? E aí, legal, vamos juntos, vocês podem ter certeza que vocês vão crescer muito. Isso aí é interessante, né? Uma visão interessante para vocês é o quê? O que eu quero que vocês entendam, meus amigos? A jornada, ela não é uma jornada pautada em receita, não é isso. O que eu quero na jornada, o que eu quero que vocês entendam nisso tudo que eu estou passando para vocês? Que se vocês aplicarem as ferramentas corretas, se vocês tiverem a devida orientação na visão espiritual, de ir na fonte, beber da água correta, que não é religião, é visão, é você entender como a coisa funciona dentro da palavra de Deus, tudo acerca de Deus. Se você entender que você usar a ferramenta certa no momento certo, você vai ter êxito. Porque isso aqui não é receita, eu não quero mexer nas suas receitas. Depois, se você precisar de uma orientação, eu vou te dar porque eu tenho um conhecimento. Mas o que eu quero? Que você já tenha as suas receitas. Você vai buscar, às vezes, pessoas que você gosta e você vai comprar as receitas delas, 10. Só que você tem que saber, você tem que aprender o que você vai fazer com aquelas receitas. E aí isso você vai aprender com o Ricardo. Porque foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Foi o que eu fiz a minha vida inteira. E se hoje eu sair do fundo de uma cozinha, se eu sair hoje da pia e hoje eu sou um gestor e todos vocês conhecem a minha empresa, é porque eu usei ferramentas que agora eu estou disposto a compartilhar com vocês. É exatamente isso. Porém, o que é importante? Não é só compartilhar as ferramentas com vocês. O que eu quero? Ajudar também vocês a como utilizar essas ferramentas. Porque ferramentas sem a orientação correta, elas não valem nada. Conhecimento sem base, sem fluxo, sem entendimento, não compensa. Então, o que eu quero? Eu quero ser uma figura de relevância dentro da tua vida. Eu quero ser uma figura que te ajude de fato a prosperar em todos os aspectos da tua vida. Então, isso é um processo. Por que a jornada agora ela é direta? Eu estou me comprometendo com vocês. Eu estou me comprometendo com o meu propósito, com o projeto, com o processo. E vocês também estão se comprometendo comigo. Nós iniciamos aonde? Nós iniciamos na segunda-feira e a gente está vindo direto. Isso é pressão, isso é mudança de hábito, isso é mudança de comportamento. Por que 7 horas da manhã? Porque nós estamos abertos para o aprendizado. Se você passou o dia inteiro, você já veio acarretando problemas. Aí agora, o que acontece? Eu quero que vocês, além de serem bons, assim de serem bons executadores de receitas, eu quero que vocês sejam pessoas prósperas, que sejam gestores capazes de liderar, que sejam gestores que estejam à frente, com capacidade de poder de decisão, com entendimento, com visão. É isso que eu quero. Eu quero que vocês deem testemunho da graça. Eu quero que vocês deem testemunho de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, de que Deus nos ajuda, que Ele nos mostra o caminho. Mas a gente tem que estar aberto. Beleza, meus amores? Olha bem, eu vi aqui agora a Kedna. Fechei minha confeitaria em julho com 15 funcionários, era para mim estar milionário, mas saiu endividado. Pois é, mas nós podemos reverter esse quadro. Tudo nós podemos reverter. A partir do momento que nós temos as informações corretas, que nós tomamos as rédeas direto da nossa vida, que nós temos
as pessoas corretas para nos direcionar, tá? Porque nós, a partir do momento que nós seguimos o caminho certo, diz o apóstolo Paulo nos diz isso aqui que a Edna me passou, faz com que nós voltemos aqui na palavra de Deus, que é a base, Bom, veja bem, o homem que semeia isso mesmo colherá. Então é o seguinte, isso aqui está na palavra de Deus. Se eu abrir um negócio sem base, eu semeei em um solo que ele não era tão fértil, que ainda faltava adubo. Então, se eu montei um negócio sem estrutura correta, é como se fosse o seguinte, vamos lá em João 12. É impossível você edificar um negócio na areia e ele se manter de pé por muito tempo. Nós temos que edificar negócios na rocha, porque a rocha é uma base sólida. Vem tudo, mas você continua firme, duro no propósito. Ok? Beleza. Depois o que acontece? O que é importante para nós aqui? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. Não nos relaxemos. Ou seja, meus amigos, eu poderia fazer essas lives de segunda a sexta, igual era a primeira jornada. Igual era a primeira. Só que hoje, diante da necessidade que eu estou vendo, diante da necessidade do que o Senhor me ensina e me mostra dentro da palavra, eu não posso relaxar. Eu tenho que ser direto, eu tenho que ser incisivo, eu tenho que estar batendo ali todos os dias. Eu não posso dar espaço para o inimigo, eu não posso dar espaço para as minhas distrações, por tudo aquilo que vai me desanimar. Então o que acontece? Eu tenho que estar direto, é direto. Isso faz diferença, por quê? Porque eu vou de fato fazer uma imersão no processo. Observem bem que nós iniciamos cuidando das pessoas, agora a gente está entrando no negócio, a gente está entrando agora na vida, na prosperidade. Então, o que acontece? Eu agora, gente, quero ajudar vocês, conduzi-los por um caminho de eficiência, de graça, de paz, de abundância, de prosperidade, em cima da palavra de Deus, que é o meu norte. Se você, e aí vem aqui, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Todos aqueles que sentirem empatia comigo serão muito bem orientados. Eu os recebo, eu os abraço, sem distinção nenhuma. Por quê? Porque aqui não é religião, é orientação, é palavra de Deus. Em cima disso aqui, agora, se você tem a minha mesma visão em cima da palavra de Deus, você vai ter uma visão muito mais ampla, você vai aproveitar mais. É isso que o texto diz, mas aqui é para todos. E aí uma coisa que eu peço para vocês, como as lives não ficam salvas, mas depois eu vou estar fazendo algo com essas lives, passe para as pessoas, pessoas que vocês saibam que passam por dificuldades, pessoas que estão com dificuldades, precisando de uma esperança, de uma ajuda, de um socorro, traz ela para o nosso grupo. Eu peço esse favor para vocês, que convidem pessoas para participar desse movimento. Nós somos um time. E amanhã eu quero depois que vocês deem testemunho, Nós temos essa missão perante o Senhor, de dar testemunho da graça na vida das pessoas. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui, eu quero que vocês compartilhem. Compartilhe isso.